Oi, meu nome é Rebeca Souza e o vídeo de hoje é sobre mais uma aula de ensinos básicos que todo cristão deve saber. Nós já tivemos aqui 5 aulas. Nós tivemos a aula número 1, que foi sobre a Bíblia, e nós dividimos aqui em 2 vídeos, porque foi uma aula um pouco longa. Nós tivemos aqui uma aula falando sobre Deus Pai, quem é Deus, uma aula falando sobre Jesus Cristo e uma aula falando sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos ter a aula de número 5, que fala sobre a realidade do pecado. Então, o que é o pecado? De onde vem o pecado? Quais as consequências do pecado? Então, nós vamos tentar ver isso hoje aqui nessa aula. E para a gente poder começar, eu queria ler para vocês uma frase de John Piper sobre o pecado. E ele diz assim: o pecado é rebeldia. Em outras palavras, o pecado é a recusa do homem em se submeter à palavra de Deus. Então, o que John Piper diz aqui? Que o pecado é o homem se recusando a obedecer à palavra de Deus. E eu quero ler aqui com vocês uma passagem que fica no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Talvez o versículo mais usado para poder se ensinar sobre o pecado. E Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que esse versículo quer dizer? O versículo quer dizer que todos, Paulo ele traz para a gente a palavra todos. Então Paulo ele não está diferenciando se foram só os adultos e as crianças não participaram, ou se são só os homens, ou só as mulheres, ou se são só os hebreus, ou se também tinha falando sobre apenas os gentios, que eram os estrangeiros que não eram judeus, não eram do povo de Israel. Paulo não especifica aqui, Paulo não diferencia. O que Paulo diz? Todos pecaram, todos de qualquer país, todos de qualquer raça, todos de qualquer idade, e todas as pessoas do mundo, todas as pessoas pecaram. E por isso, por causa do pecado, elas estão destituídas da glória de Deus. A presença de Deus foi tirada de perto delas. E por que a presença de Deus foi tirada de perto dessas pessoas? Porque Deus é santo. Hoje, quando nós queremos dizer que uma coisa é maior ou mais forte, ou nós usamos a palavra no aumentativo, ou então nós usamos alguma palavra que deixa aquela palavra mais forte. Por exemplo, se eu tenho grande, eu tenho grandão, ou muito grande. Ou então eu tenho muitíssimo grande. Então nós falamos desse jeito. Mas quando a Bíblia queria dizer que algo era em muita quantidade, era muito grande, o que a Bíblia fazia? A Bíblia repetia 3 vezes. As pessoas na Bíblia, eles repetiam 3 vezes. Então, apesar de Deus ser totalmente amor, ser totalmente bondade, ser totalmente justo, nós não vemos na Bíblia dizendo que Deus é amor, 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 bondade, 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 justo, justo, justo. Mas nós vemos a Bíblia dizendo que Deus é santo, 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 para a gente poder ter ideia do tamanho da santidade de Deus. E por Deus ser muito santo, é que nós pecadores não poderíamos nos achegar à presença de Deus. Todos os seres humanos têm essa condição de pecador e por isso não poderia se achegar à presença de Deus. Imagine, por exemplo, uma chama de fogo. O fogo é muito quente. Você com a sua mão descoberta, você não pode tocar no fogo, porque senão você vai se queimar, porque o fogo é muito quente. Para chegar até o fogo, os bombeiros, por exemplo, eles usam máscara de oxigênio, eles usam um tanque nas costas com oxigênio, eles usam uma roupa adequada, botas adequadas, luvas adequadas, um capacete adequado. Então eles têm toda uma preparação, todo um treinamento, todo um equipamento para poder entrar em um lugar que estiver pegando fogo. Assim é a presença de Deus. Deus é tão santo que o ser humano pecador, assim como nós somos totalmente desprotegidos, nós não podemos nos achegar à presença de Deus. A única maneira de nós podermos nos achegar à presença de Deus sem que nós fôssemos mortos é apenas por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o equipamento necessário que nós podemos usar para poder chegar à presença de Deus. Apenas com Jesus Cristo nós temos acesso à presença de Deus. E é isso que esse versículo fala. Porque todos os seres humanos da terra são pecadores, desde Adão até o último ser humano que vai nascer. E por isso eles estão destituídos, eles estão separados da glória de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20,
nós vamos ver a história do povo de Israel. E aí o que conta lá? O povo já tinha saído do Egito, o povo estava andando no deserto até chegar à terra prometida. E o que acontece? Deus chega a Moisés e diz: Moisés, diz ao povo de Israel, diz aos israelitas que durante 3 dias eles se purifiquem, eles se consagrem, eles se preparem, porque daqui a 3 dias eu vou descer no monte, a minha presença vai descer no monte e eu vou falar com o povo. Mas Moisés, tu diz ao povo que eles não subam no monte, faz aí uma cerca, algo aí na base do monte para que o povo de Israel não suba até o monte, porque se eles subirem até o monte perto da minha presença, eles não vão suportar. Então dize ao povo que eles se purifiquem, se consagrem, se preparem durante esses 3 dias, mas que eles venham até esse limite, Moisés. E Moisés vai e fala isso para o povo. E aí durante 3 dias o povo vai, se prepara, se consagra, e no 3º dia começa a ter trovões e raios, e uma trombeta começa a tocar. E o povo olha para o monte e o monte começa a tremer e começa a pegar fogo. Desceu fogo do céu e está pegando lá no monte. E é muito trovão e o barulho da trombeta vai aumentando cada vez mais. E o povo fica com muito medo. Então o povo chama Moisés e diz: Moisés, nós não vamos chegar perto desse monte. Nós não podemos ir até a presença de Deus, porque é muito forte. Se nós formos até a presença de Deus, nós vamos morrer, Moisés. Então vai você, nós já sabemos que você pode ir até a presença de Deus, Deus já aceitou a sua presença lá, você pode ir, Deus não matou você, então vai você, ouve o que Deus tem para falar pra gente, e aí você traz o recado pra gente. E aí Moisés vai e diz isso pra Deus, e Deus diz assim: se os israelitas sempre pensassem assim, ou seja, um dos objetivos de Deus também foi esse, fazer o povo perceber que eles não poderiam chegar perto da presença de Deus. E por que o povo não poderia chegar perto da presença de Deus? Porque o povo era pecador. Cristo ainda não tinha vindo, ainda não tinha morrido para pagar pelos nossos pecados, para nos justificar e para que pudesse nos dar acesso à presença de Deus. É tanto que quando Moisés vai e constrói o tabernáculo do jeito que o Senhor mandou ele construir, Moisés coloca uma cortina, um véu, entre o lugar santíssimo, que é onde tinha a presença de Deus, simbolizada pela Arca da Aliança, e entre o povo, para que o povo não se achegasse até o lugar santíssimo, até a presença de Deus. E quem chegasse, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de toda uma preparação, sacrifícios por ele, pela sua família, pelo povo, a não ser esse homem, depois de tudo isso, a não ser esse homem, o povo não poderia entrar na presença de Deus. Então, aqui nós vemos o quão forte é o pecado. E o que é o pecado? A palavra pecado vem do grego amártia. Essa palavra, é bom quando a gente olha no grego o significado das palavras, porque às vezes uma palavra pra gente pode ter um significado. Mas quando você vai e olha ela no original, em grego, tem aplicativos aí no Play Store, você pode baixar Bíblias, a Bíblia interlinear, que tem o grego e tem o hebraico. Quando você vai olhar nas línguas originais, tem vários outros significados que só aprofundam pra gente o sentido do que aquela palavra quer dizer. E a palavra pecado na Bíblia, lá no Novo Testamento, em grego, ele vem da palavra amártia, em grego. E essa palavra, ela significa errar o alvo, desviar-se do caminho da retidão, violar as leis de Deus, ofender a Deus em pensamento ou ação, rebelar-se, passar dos limites estabelecidos, criar uma cilada para alguém, se opor à justiça. Então, olha, tudo isso significa pecado. Tudo isso é pecado. Você fazer com que alguém tropece na palavra de Deus é pecado. Você está pecando. A pessoa pecou, mas você também está pecando, porque aquela pessoa pecou por sua causa. Quando você pensa alguma coisa, só de você pensar alguma coisa que é contra a palavra de Deus, você já está pecando. Claro, você não levou a atitude, você não cometeu o pecado, mas em seu pensamento você já está pecando. Por exemplo, o que Deus diz? Deus diz assim, aliás, Jesus disse lá nos evangelhos, ele disse assim: o que é que disseram para vocês? O que foi que os professores, os mestres, os fariseus ensinaram para vocês? Não possuam a mulher do seu próximo.
ou se você for casado ou casada, então não se relacione com outra pessoa, como se fosse seu marido ou sua esposa. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar adulterando. E aí Jesus diz o quê? Mas eu digo a vocês, que só de vocês pensarem na cabeça de vocês, só de vocês desejarem no coração, vocês já são considerados adúlteros para Deus. Não precisa você cometer aquela ação de pecado. Só de você desejar alguém que não é o seu marido, que não é a sua esposa, você já está cometendo um adultério para Deus. Então veja como o pecado em pensamento também é pecado. E é muito forte. É o quebrar uma das leis de Deus. E o que Tiago nos diz? Aquele que quebrar uma só das leis de Deus, ele é culpado de quebrar todas as leis. Então você imagine que o povo de Israel não tinham apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram o resumo de tudo. Mas o povo de Israel, eles receberam 613 mandamentos. Você pode ler isso lá em Levítico e Deuteronômio. Você vai ver lá, são 613 mandamentos. E o que Tiago nos diz? Se você quebrar um mandamento sequer, você já é culpado de quebrar todos os outros. Então, se você deseja alguém, só no seu pensamento, você cobiçou, você já cometeu o pecado. E o que Jesus nos disse também? Jesus nos disse assim, ele ensinando para os seus discípulos. Os discípulos foram comer e não lavaram as mãos. Então os fariseus vão e perguntam para ele, Jesus, por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque nós, a nossa tradição farisaica, nos ensina a lavar as mãos antes de comer. Mas por que os teus discípulos não fazem isso? Porque eles acreditavam que se você não lavasse a mão, os pratos, os copos, os talheres, se você não lavasse tudo bem limpo, tal, do jeito que a tradição ensinava lá, então você estava trazendo a impureza, o pecado para dentro de você, estava consumindo aquilo e por isso se torna pecador. E o que Jesus diz? Olha, o que contamina o homem, o que faz o homem ser um pecador, cometer pecado, não é o que ele consome, mas é o que ele bota para fora. O que Jesus quis dizer? Se eles comerem isso aqui, depois vai descer para o estômago e o caminho é sair para fora, é descer. Mas o que é que faz o homem se contaminar? O que é que faz o homem pecar? É aquilo que está dentro do coração e sai da boca dele. A boca fala do que está cheio no coração. O que as pessoas falam é somente aquilo que já tem no coração delas. E o que Jesus diz que tem no coração e faz os homens pecar? É a cobiça, a inveja, o orgulho. São essas coisas que fazem o homem pecar. Não aquilo que ele traz para fora, mas aquilo que ele fala, aquilo que sai do seu coração. Então essas coisas são pecado. O pecado, ele vem do íntimo, ele vem lá de dentro. Não é simplesmente alguma coisa que, eu coloquei aqui em mim, pronto, pequei por isso. Não, o que me fez pecar não foi eu colocar aquilo em mim. O que me fez pecar foi desejar aquilo que não era da permissão de Deus. Isso me fez pecar. E existem duas formas de pecar. Os vários pecados que existem são resumidos em duas formas de pecar. A primeira forma de pecar é o pecado por comissão. O que significa isso? O pecado por comissão são aqueles pecados que eles são cometidos através de palavras, atitudes e pensamentos. Determinadas palavras que eu falo que me fazem pecar, porque o meu desejo me fez falar aquelas palavras. Determinadas atitudes, ações que eu faço, um determinado comportamento que eu tenho que me faz pecar. E pensamentos também, que foi o que a gente viu aqui nesse instante. E também tem o pecado por omissão. O que é o pecado por omissão? É quando eu deveria fazer alguma coisa, mas eu não faço. Ou quando eu não o pecado por comissão é quando eu não deveria fazer e eu fiz. E o pecado por omissão é quando eu deveria fazer e quando eu não fiz. Um exemplo disso nós temos na parábola do samaritano. A Bíblia conta que lá havia um sacerdote, viu o homem passando necessidade na rua, o homem, 2 ladrões tinham pegado ele, tinham batido nele, tinham levado tudo dele e ele estava quase morto no chão. Então veio um sacerdote e descia na estrada e viu aquele homem e não fez nada. E aí via um levita descer na estrada e viu aquele homem e também não fez nada. Mas aí via um samaritano. E o que os judeus consideravam os samaritanos? Os judeus consideravam os samaritanos como gente imunda. Porque lá no comecinho,
lá da tribo de Israel, aliás, lá no comecinho do povo de Israel, o povo veio um povo inimigo e levou o povo de Israel cativo e ficaram algumas pessoas na cidade e depois vieram outros povos que não eram dos povos de Deus e Deus tinha dito que não se misturem com esses povos, com povos que não são de vocês, não se misturem com pessoas que não são do povo de vocês, tipo de casamento, negócios, essas coisas. Porque se vocês se misturarem com eles, vocês vão acabar aprendendo os maus costumes deles e vão acabar adorando os deuses deles. E com isso vocês vão estar quebrando os mandamentos que eu dei para vocês. E o que aconteceu? Vieram pessoas de outros povos, gentios, estrangeiros, se misturaram no meio do povo de Israel, lá naquela cidade lá, que depois foi chamada de Samaria. E então eles começaram a se casar, casaram um com o outro e começaram a ter filhos. E ficou tudo misturado, e misturou costumes, misturou leis, misturou deuses, misturou tudo. Então, para o povo de Israel, como eles não eram mais puros, para o povo de Israel, os outros israelitas, então eles eram considerados imundos. Para você ver o tamanho do preconceito que aquele povo tinha com os samaritanos, se um samaritano pegasse em uma colher, o judeu já não pegava. E por isso que você vê lá na passagem que Jesus está conversando com a mulher samaritana, e Jesus pede água para ela, e ela diz assim, como você, sendo um judeu, pede água para mim que sou samaritana? E ela ainda diz, você tem pelo menos um balde para pegar a água, ou seja, você tem pelo menos um objeto que é seu para você beber essa água, porque o seu preconceito que o seu povo tem contra o meu. O seu povo, você vai beber no meu copo? Você tem certeza que você vai pegar da água do meu balde, que eu peguei com as minhas mãos de samaritana? Então era por causa do preconceito que existia naquele tempo. E aí o que aconteceu? Justamente foi o samaritano que ajudou o rapaz que estava na estrada, caído lá, machucado. E o que Jesus diz? Jesus ensina que aquele sacerdote e aquele levita, que teoricamente eram os homens de Deus, que trabalhavam na obra de Deus, justamente esses não ajudaram aquele homem. Então eles pecaram. Mas eles não fizeram nada. Como eles pecaram? Pecaram por omissão. Porque deveriam ter ajudado o necessitado, o aflito, o oprimido. Mas não foram isso que eles fizeram. Então, nessa parábola, Jesus, tanto ele está elogiando o samaritano, como ele está criticando os judeus, os fariseus principalmente, os escribas, os saduceus, os mestres da lei, porque eles pecavam também por omissão, porque eles deixavam de ajudar os necessitados, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Eles estavam deixando de fazer essas coisas, porque eles eram homens ambiciosos, orgulhosos, avarentos. Então eles não ajudavam quando deveriam ajudar. E aí o que a Bíblia nos diz? Quando você deve fazer uma coisa, você sabe que você precisa fazer uma coisa para o bem de alguém e você não faz, você já está pecando. E de onde veio o pecado? Qual a origem do pecado? Nós temos a origem do pecado no céu e nós temos a origem do pecado na terra. Nós não sabemos, de fato, de onde veio mesmo o pecado. O que nós sabemos não foi Deus que criou o pecado. Deus não é o criador do mal. Claro, tudo que acontece na face da terra é pela permissão de Deus, não pela vontade, mas pela permissão. Não é da vontade de Deus, por exemplo, que uma criança adoeça, mas Deus permitiu que ela adoecesse. Não é da vontade de Deus que muita coisa aconteça, mas Deus permite. Por quê? Porque nós somos pecadores. E tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo que você planta é aquilo ali que você vai colher. Você não pode plantar um pé de mamão e esperar colher uma manga. Você vai colher mamão. Se você planta milho, você não vai colher um caju. Você vai colher milho. Então, o que você plantar é aquilo que você vai colher. E toda ação nossa tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Inclusive, até algo que a gente aprende na escola, né? Em física, você está estudando lá, física, por exemplo, toda ação tem uma reação. Então, tudo que você fizer vai ter uma consequência. E pelo pecado do homem, Deus permite que certas coisas aconteçam como consequência dos nossos pecados. A doença é uma consequência pelo pecado. Então, não é da vontade de Deus que uma criança adoeça, mas Ele permite por algum motivo, que Ele sabe qual e que a gente não entende agora, mas no futuro a gente vai entender. Então, o que Ele diz? Apesar de não ser Deus o criador do mal, mas no céu, a primeira vez que nós vemos falar de pecado foi no coração daquele anjo,
que queria ser como Deus e acabou se rebelando e foi expulso lá do céu, junto com a terça parte dos anjos que ele conseguiu enganar também, e aí foram lançados aqui na terra e vivem de andar e rodear pela terra e afligir as pessoas, fazer com que as pessoas desobedeçam a Deus, desviem do caminho do Senhor. Esse é o objetivo deles. Eles estão afastados da presença de Deus para sempre, eternamente, não tem mais volta. Então eles querem trazer para o lado deles o máximo de pessoas possível. E é isso que eles vivem fazendo. Então foi aí que começou o mal, foi no coração desse anjo. Aliás, foi aí que nós vimos a primeira vez na Bíblia citando sobre o pecado, que foi no coração desse anjo que hoje nós conhecemos como Satanás. E na terra, onde foi que começou o pecado na terra? Onde foi a primeira vez, quando foi a primeira vez que você ouviu falar de pecado na terra? Foi lá no Jardim do Éden, quando a serpente enganou Eva, e Eva comeu do fruto que Deus disse que ela não deveria comer. Então ela oferece para o seu marido, e o seu marido come do fruto também que Deus disse para ele que não era para eles comerem. E aí eles estão corrompidos. A partir do momento que eles comem da fruta, eles se corrompem. A partir desse momento, eles morrem espiritualmente. Eles não morreram exatamente fisicamente naquele momento. Deus disse, se vocês comerem, vocês morrerão. E nós vimos que eles comeram e não morreram naquele momento. Mas o que acontece? Acontece que o ser humano foi feito para viver eternamente. É por isso que nós não aceitamos a morte. Porque nós fomos criados para viver eternamente. Mas a partir do momento que Adão e Eva comem o fruto, então eles estavam condenados a um dia morrer. E é isso que nós vemos. Adão envelheceu e um dia ele veio a falecer. E isso também aconteceu com Eva e vem acontecendo com toda a humanidade a partir de então. Por que todo ser humano morre? Aliás, porque todo ser vivo morre? Por causa da maldição do pecado. E inclusive Romanos nos diz, Romanos 5:12, que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. E como consequência do pecado, Romanos 6:23 vai nos dizer que o salário, a recompensa pelo pecado é a morte. Como recompensa pelo pecado de Adão, que foi passado a toda a raça humana, então toda a raça humana morre. E ele diz assim, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Como que nós sabemos que todo ser vivo é pecador? Porque todo ser vivo, aliás, todo ser humano é pecador, porque todo ser humano morre. Ah, mas e os animais? Os animais também morrem, as árvores também morrem. Você não pode usar isso como uma prova para dizer que a morte, os seres humanos morrem porque todos os seres humanos são pecadores. E os outros seres vivos? Os outros seres vivos, a natureza, os animais, foram amaldiçoados com esse pecado também. Adão cometeu o pecado. Por causa desse pecado que Adão cometeu, que Eva cometeu, então toda a natureza também foi amaldiçoada pelo pecado. Ela também foi castigada. É por isso que existem os espinhos, é por isso que trabalhar dá tanto trabalho, por isso que você peleja muito, você se esforça muito para você trabalhar e às vezes você não vê o fruto que você queria. É por isso que as pessoas adoecem, é por isso que existem os grandes desastres da natureza. É por causa do pecado. Deus não criou a natureza para ser assim. Para tudo de mal que acontece, está acontecendo. Tudo de mal que acontece. E inclusive na natureza, não só para os seres humanos, mas para a própria natureza, para os próprios animais, é por causa do pecado. A Bíblia inclusive diz que Deus deu as frutas, os legumes, tal, para os seres humanos comerem, e para os animais foi a erva do campo, foi o capim, foi as plantas também para os animais comerem. Deus não criou os animais para serem carnívoros. Os animais se tornaram carnívoros por causa do pecado. E o que Apocalipse nos diz? Apocalipse nos mostra um novo céu e uma nova terra, onde o filhote do leão dorme junto com o filhote da ovelha. Onde ali o leão vai estar junto com a ovelha e não vai acontecer nada, porque o leão não vai fazer mal mais à ovelha. Eles vão viver juntos, em paz, em comunhão. A natureza vai ser uma nova natureza, totalmente restaurada, sem nenhum mal que nós vemos hoje. E as consequências do pecado? O pecado, ele fere a santidade de Deus.
O pecado, quando o homem cometeu o pecado, o homem ele se tornou separado de Deus, ele ficou distante de Deus. Uma outra coisa que o pecado fez também foi destruir a imagem de Deus no homem. Deus disse, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que o pecado fez? O pecado distorceu a imagem e semelhança de Deus no homem. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus não queria dizer, nós temos 2 braços e 2 mãos e 2 pernas e 2 pés e uma cabeça e um tronco. Não, Deus não quis dizer isso. A Bíblia mesmo nos diz, Deus é Espírito. E o Espírito Santo, como o próprio nome já diz, é Espírito. O único que tem corpo ali é Jesus, porque já ele foi encarnado como um ser humano, nasceu na barriga de Maria e se tornou um ser humano, ganhou um corpo que inclusive é o mesmo corpo que ele tem até hoje, só que é um corpo restaurado, é um corpo transformado, glorificado, que foi o corpo com o qual Jesus ressuscitou e é também o nosso corpo vai ser parecido com ele no dia que ele nos transformar, no dia que todos aqueles que morreram em Cristo forem ressuscitados, já vão ser ressuscitados com o corpo glorificado e semelhante ao de Cristo, e os que estiverem vivos vão ser transformados num piscar de olhos. O piscar de olhos não é o arrebatamento, mas é a transformação dos corpos. Vão ser transformados num piscar de olhos com um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Hoje o ser humano ele tem uma imagem, a imagem de Deus nele. Quando Deus diz criar o homem à nossa imagem e semelhança, ele diz, vou criar um homem santo, nós somos santos e que ele seja santo também. Nós somos bons, que ele seja bom também. Isso Deus falando, conversando entre ele, Jesus e o Espírito Santo. E ele diz, nós somos justos, que o homem seja justo também. Era isso que Deus estava querendo dizer quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que o pecado fez? O pecado ele distorceu a imagem de Deus no homem. E é por isso que o homem hoje, ele naturalmente, ele não é bom, ele não é justo, ele não é santo. O homem ele não se parece com Deus antes dele nascer de novo como uma nova criatura através da obra do Espírito Santo. O homem ele nasce com a imagem distorcida de Deus. E o que Jesus veio fazer? Jesus ele veio restaurar essa imagem de Deus que havia sido distorcida por causa do pecado, não no próprio Deus, mas no homem. Jesus ele veio restaurar no homem a imagem e semelhança de Deus. E a partir do dia que Jesus morre e ressuscita, então ele dá condição para o homem ele ser restaurado também. E agora o homem ele vai se tornar uma nova criatura. E o Espírito Santo vem, entra no coração da gente e ele nos convence do pecado, porque nós somos pecadores e nós não procuramos por Deus. Se o Espírito Santo não vier primeiro e nos mostrar que somos pecadores, nos convencer e colocar em nós uma necessidade de procurar a Deus e de se entregar a Jesus, nós não vamos querer isso nunca. E aí o Espírito Santo ele vai e nos transforma, e com ele é como se nós voltássemos a 2000 anos atrás e fosse pregados naquela cruz com Jesus e ressuscitássemos com ele, e agora nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e agora tudo se fez novo. É um novo corpo, é uma nova vida, é um novo modo de falar, é um novo modo de pensar, um novo modo de ver as coisas. Agora tudo se fez novo e agora nós somos novas criaturas e agora nós vamos viver a nova vida com Deus. Não como nós vivíamos antes, sendo servos dos nossos maus desejos pecaminosos, da obra da carne, mas agora sendo servos de Deus e obedecendo a Deus com amor, não por obrigação, mas um amor tão grande, por um amor tão grande que a gente nos faz gratos. E o que nós podemos fazer é nos entregar a Ele e obedecer a Ele em gratidão e em amor. O pecado ele também veio escravizar o homem. E é por isso que o homem sozinho, sem a obra do Espírito Santo, o homem não procura a Deus. E nós vemos isso também em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 talvez é uma das passagens que mais nos explica sobre a força do pecado do homem. E veja o que Romanos capítulo 3 diz. Primeiro, Paulo nos diz que não só os gentios, os estrangeiros não judeus, e também não só os judeus, mas todos estão debaixo da mesma carga maldita do pecado, tanto judeus como estrangeiros. E isso encaixa nós brasileiros também.
nesse meio, nós somos estrangeiros, nós somos os gentios, porque nós não somos judeus, não somos do povo de Israel, descendentes de sangue de Abraão. Nós somos gentios e isso encaixa a gente também nesse meio, como totalmente pecadores, junto com o povo de Israel. E veja o que Romanos capítulo 3 nos diz. Paulo aqui ele está falando para judeus e gentios, mas aqui primeiro ele falou para gentios no capítulo 2, e agora ele vem falando, aliás, no capítulo 1, e aí ele vem no capítulo 2 e 3 falando para os gentios, aliás, para os judeus, e depois ele vai alternando, às vezes misturando entre os dois. Então Paulo está dizendo aqui para os judeus, ele como um judeu, está falando agora para os judeus. Que concluiremos então? Nós, judeus, estamos em posição de vantagem contra os gentios? Claro que não. Porque nós já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E isso agora Paulo ele está citando várias passagens do Velho Testamento. E ele vai juntando aqui, formando o capítulo 3. E ele diz, versículo 10 do capítulo 3. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios e suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil servir a Deus. E isso nós vemos no versículo 9 até o versículo 18 do capítulo 3. Paulo ele vai juntando alguns versículos do Velho Testamento e juntou aqui e nos mostrou, veja como o homem é pecador, como o homem sozinho, ele não consegue procurar a Deus, ele não pode servir a Deus, e é por isso que nós necessitamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele começa a obra em nós, no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e nos fazendo ter uma necessidade imensa de nos entregar a Jesus, de servir a Deus, e então nós nos entregamos a Jesus. A iniciativa vem primeiro do Espírito Santo. Uma das consequências do pecado também foi que ele se propagou universalmente. Adão e Eva, eles cometeram um pecado. Por causa dele, todas as raças, povos, etnias, classes sociais, sexo, todo foi contaminado pelo pecado. Todo mundo, não tem nenhum ser humano no mundo que não tenha sido contaminado pelo pecado. E além de todos os seres humanos terem sido contaminados pelo pecado, todos os seres humanos foram totalmente contaminados pelo pecado. E também a natureza, como nós já dissemos aqui. Os problemas sociais que nós vemos hoje em dia, por exemplo, essa diferença tão grande de classe social, essa diferença tão grande no poder econômico das pessoas, é resultado do pecado também. E isso que quando nós vemos homens egoístas, invejosos, autoritários, avarentos, isso é o resultado do pecado também. E a última e talvez a mais forte consequência do pecado é, como diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, a consequência pelo pecado é a morte. E quando Romanos nos diz isso, e nós vamos ler em todas as outras referências que tem a ver com a mesma passagem, referências paralelas na Bíblia, nós vemos 3 tipos de morte que o pecado trouxe para a raça humana. Nós vemos a morte física, que é quando a nossa alma, o nosso espírito deixa o corpo e o corpo é enterrado. E temos também a segunda, que é a morte espiritual, que é o homem totalmente longe da presença de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, vivendo de acordo com o príncipe deste mundo. E o Espírito Santo, quando ele vem e ele transforma a pessoa, então a pessoa finalmente ele ganha vida, porque é isso que o Espírito faz, ele dá vida. Ele nos dá o fôlego de vida. E agora nós estamos vivos com Cristo. Agora sim nós estamos vivos. E aí Jesus nos trouxe da morte para a vida, das trevas para a luz. E a última consequência é a morte eterna. Da terceira morte, né, que é a morte eterna. E quando acontece a morte eterna?
quando um homem que está morto espiritualmente, totalmente longe de Deus e avesso às coisas de Deus, quando esse homem morre fisicamente, então ele automaticamente ele já está condenado à morte eterna. E o que é a morte eterna? A morte eterna, ela não é que um dia a pessoa vai ser destruída, que puf, desapareceu e foi destruída para sempre. Não. A morte eterna, ela é a separação eterna de Deus. E o homem, o que Jesus nos diz? Jesus nos diz o quê? Que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê no Filho do Homem já está condenado. Então, todos os seres humanos já estão condenados à morte eterna. E a única maneira de nós não sofrermos com a morte eterna, mas termos vida eterna, é através de Jesus. Porque não há nenhum outro nome aqui na terra, ou debaixo da terra, ou em qualquer outro lugar, em que devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando a pessoa ela está morta espiritualmente e ela morre fisicamente, estando morta espiritualmente, aí sim ela vai passar a eternidade longe de Deus, sem nenhuma possibilidade mais de poder ser salvo da ira de Deus e tendo a ira de Deus derramada sobre ela. Ao contrário do que muitos pensam, que lá no inferno vai ser Satanás, machucando as pessoas, oprimindo, castigando e tal, os demônios. Não, não vai ser assim. Na verdade, a Bíblia nos conta que o lago de fogo, que é o lugar que está preparado para Satanás e os seus anjos, e o anticristo e a besta, que nós vemos lá em Apocalipse, as pessoas vão para lá também, e o próprio Satanás vai ser condenado lá. O próprio Satanás, ele vai ser torturado a eternidade inteira pela ira de Deus. Então veja como isso é forte, como isso é sério. As pessoas às vezes brincam com o inferno, brincam com o céu. Eu não quero ir para o céu, passar a minha vida inteira, a eternidade, só na nuvenzinha, tocando harpa. Não, prefiro ir no inferno, que vai ter bebida, vai ter festa, vai ter... Não, não vai ter. Lá é só sofrimento, é a ausência completa de Deus. Tem inclusive uma frase que diz que o mais perto do inferno que os justos passarão é aqui na terra. E o mais perto do céu que os ímpios passarão é aqui na terra. Ou seja, você está achando ruim que aqui na terra, com o sofrimento, a dor, as tristezas, os desastres, a desigualdade, o preconceito, a raiva, a ira, a inveja, você acha ruim aqui? Então imagine que no inferno é 1 milhão de vezes pior. Porque aqui, pelo menos, ainda tem Deus. Deus, ele ainda está disponível para as pessoas procurarem a Ele e se entregarem a Ele e terem sua vida mudada e se tornarem uma nova criatura. Lá não vai ter mais. Acabou a chance. Porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer apenas uma vez e depois disso segue-se o juízo. Não, você não vai nem reencarnar. Não espere que você vai reencarnar para com as suas boas obras você poder alcançar a graça e misericórdia de Deus. Suas obras para Deus são como trapos imundos. Imagina uma atadura em cima de uma ferida que fica saindo aquele líquido da ferida, ou um absorvente sujo que foi usado. Para Deus, a sua obra de justiça que você faz tentando se justificar perante Ele, para Deus é aquilo ali. Não importa para Ele não, isso ali não vai servir de nada para Ele, para você alcançar graça e misericórdia. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Isso não vem de mim, isso não é coisa da minha cabeça, isso está na Bíblia. Olhe na Bíblia, veja na Bíblia. Se você não tem intimidade com a Bíblia, procure no Google e veja lá, versículos que falam sobre o inferno, versículos que falam sobre a condenação, versículos que falam sobre a justificação, versículos que falam sobre o Espírito Santo, versículos que falam sobre a santificação. Procure lá, investigue na Bíblia. Não vem da minha cabeça, mas isso é apenas o que tem escrito aqui. E se você investigar por conta própria, você vai ver que está lá. Claro como a luz do sol no meio-dia, no nordeste do Brasil. É que essa é a realidade. Infelizmente para nós, como seres humanos, com essa visão nossa limitada, superficial, que nós não conseguimos ver o que Deus vê, infelizmente é assim. Nós vemos com uma tristeza de que muitas pessoas vão ser lançadas no inferno e vão passar a eternidade longe de Deus. E isso é triste de dizer, porque Jesus está disponível ainda. A Bíblia está aí.
Há diversas pessoas no mundo inteiro aí disponíveis para falar da palavra de Deus, para ensinar, para acompanhar alguém na sua vida cristã e ensinar e ajudar a crescer. Mas as pessoas não querem. As pessoas não querem porque o coração das pessoas é endurecido. As pessoas amaram mais as trevas do que a luz e por isso elas rejeitam a luz. Porque na luz as suas más ações são vistas. Por isso elas não querem Jesus. Porque com Jesus elas vão ver quem elas realmente são. Mas elas não estão dispostas a abrir mão dos seus desejos por Jesus. Acham que Jesus é algo que não vale a pena. Que só não vale a pena. Muito melhor viver aqui, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Se tá bom pra mim, então tá bom. Então tá certo. E infelizmente não é assim. Então essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre o pecado. Claro que se a gente fosse falar sobre tudo que tem a ver com o pecado, explicar tudo, a gente não sairia daqui. Seria muitas e muitas horas de vídeos, porque tem vários assuntos muito mais profundos que a gente pode aprender ensinando sobre a realidade do pecado. Mas um básico, como é o objetivo dessas aulas, o básico que todo cristão deve saber, eu tentei trazer aqui, pelo menos o básico, para que a gente possa entender a triste realidade do pecado. Então, se você gostou dessa aula, se ela lhe edificou, se você aprendeu com essa aula, então curte aí, porque quando você curte, o YouTube ele entende que o vídeo deve ser relevante, então ele compartilha para outras pessoas, para que outros possam aprender sobre isso também. E aí eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, automaticamente o YouTube também vê que o conteúdo desse canal é um conteúdo relevante e também passa para outras pessoas. E ele recomenda os vídeos para outras pessoas, recomenda mais ainda. E quando você curte, se inscreve e aperta no sininho aí das notificações, toda vez que aparecer um vídeo novo aqui no canal, já vai aparecer a mensagem para você que tem vídeo novo. E aí você pode olhar de novo, você não fica perdido sem saber se tem vídeo novo ou se não tem. E aqui no canal também nós temos aqui a leitura da Bíblia. Só os áudios, são leituras só em áudios. Nós já temos aqui de Mateus até Filipenses. Já terminamos Filipenses, estamos começando Colossenses agora. Então logo logo a gente está terminando o Novo Testamento e aí vai para o Velho Testamento. Se Deus quiser, se Deus abençoar, nós vamos ter aqui áudios de todos os capítulos da Bíblia. Se Deus quiser, se for da vontade do Senhor. E aí você pode ouvir esses áudios fazendo suas coisas dentro de casa, dirigindo. Enquanto você está ocupado, você coloca só o áudio e vai escutando. E aí depois, quando você tiver oportunidade, você vai lendo na Bíblia, comparando tudo na Bíblia também, acompanhando. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha abençoado você, tenha lhe edificado e até a próxima.